Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da Igreja Presbiteriana Aliança, a graça e a paz. Que alegria poder estar, mesmo que desta forma, me dirigindo a vocês para juntos louvarmos ao Senhor, bendizermos, o nome dele, e faremos isso num só espírito, num só propósito, com a única finalidade de engrandecer o nome dele. Então eu gostaria de dar início a este culto fazendo uma oração, e você da mesma forma, na sua casa, estará orando conosco em concordância. Senhor, nós queremos nos colocar diante da sua presença para te render graças, ó Deus, por este momento que o Senhor nos concede de cultuarmos ao Senhor. Sabemos que estamos neste momento tão difícil que já estamos enfrentando há aproximadamente um ano de pandemia, momento tão delicado, tão difícil, Pai, para tantas vidas, e o Senhor ainda assim nos concede o privilégio de nos reunirmos, mesmo que pela internet. Sabemos que cada irmão, cada irmã se encontra também dentro de suas casas, reunidos, para poder juntos louvar o seu nome, e queremos engrandecer ao Senhor por cada família reunida neste momento. Que o Senhor receba, Pai, este culto, que o Senhor possa, Pai querido, receber, Pai, cada louvor de engrandecimento ao seu nome, e da mesma forma que as tuas mãos, Senhor, permaneçam estendidas sobre cada lar, sobre cada família, sobre a sua igreja. Queremos te pedir e rogar, Pai, as ricas bênçãos do Senhor sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre a Igreja Presbiteriana Aliança. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor do nosso inário Novo Cântico, número 32, que diz: Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos são.
continuidade ao nosso culto, gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 121, que diz assim: Salmos, capítulo de número 121, que tem por título: Deus é guarda fiel do seu povo. Enquanto você se prepara, enquanto você encontra o capítulo de Salmos 121, quero agradecer a Deus por este tempo que nós tivemos, uma parte de férias e uma outra parte de tratamento, de doença do Covid-19, e agradecer também a cada irmão e irmã que com muita alegria pôde ser retaguarda, cobrir nossas vidas de oração. Então, que Deus abençoe, muito obrigado, que o Senhor continue te abençoando. Estamos bem, graças a Deus. Meu sogro ainda se encontra em casa, porém tomando os medicamentos, mas para a glória de Deus podemos dizer que está restaurado. Os médicos, todo o exame que os médicos pedem, daqueles que ele já fez, os médicos sempre dizem que a vida dele é um milagre, porque os resultados dos exames, para a opinião médica, ele não era para ter sobrevivido. Então, meu sogro passou essa fase difícil e, para a glória de Deus, hoje se encontra bem. Vamos ler então o Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Olha que salmo maravilhoso, profundo, apesar de curto. Este salmo se dá após o exílio do povo de Israel, então já é um cântico que o povo começa a celebrar ao Senhor pela vitória alcançada, por ter o Senhor devolvido a terra ao seu povo. Então, podemos dizer que cada palavra desse salmo é resultado de uma experiência pessoal, particular que o povo de Israel havia tido para com Deus. Então, eles tinham convicção nessas palavras declaradas. Eu olho para as circunstâncias, olho para os desafios, olho para os problemas e eu me pergunto: de onde me virá o socorro? Aqui, o povo estava se referindo aos inimigos das quais eles haviam passado como prisioneiros. E é a convicção de que a resposta não viria de outra pessoa, não viria de alguém que pudesse livrá-los, alguém que pudesse libertá-los, mas sim que a resposta, ou seja, este socorro, viria da parte do Senhor. E não é um Senhor qualquer, não é um Senhor por exercer uma liderança, por estar em um cargo, mas é o Senhor dos senhores, o Criador do céu e da terra. Então, a esperança do povo, a convicção do salmista estava de que o socorro não viria de um outro Senhor, senão o Senhor Criador dos céus e da terra. E este Senhor, Ele guarda como nenhum sentinela tem condições humanas de guardar, de proteger uma cidade. Em outro salmo, o salmista vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, por mais estruturada, por mais guarda que esta cidade possua, quem realmente guarda a cidade é o Senhor. E Ele não deixará o teu pé vacilar, Ele vai te guardar, Ele não tosquenejará. Este é o Senhor que guarda os nossos corações, guarda os nossos pés, guarda a nossa vida, guarda
a nossa família. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Então é aquele que traz a paz, Ele nos guarda, nos traz o descanso, nos traz o alívio, nos traz, a segurança que tanto necessitamos. O Senhor, versículo 7, te guardará de todo mal e Ele guardará a tua alma. A nossa alma tem um lugar seguro. Mesmo diante dos desafios que nós estamos vivendo, mesmo diante das adversidades, das dificuldades, a nossa alma tem um lugar de descanso do Senhor. A nossa vida está guardada em Deus. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Esta promessa do versículo 8, ela aplica-se à nossa vida como igreja, que nós temos então a certeza que Ele guardará a nossa vida desde a nossa entrada, ou seja, o versículo aqui, ele está se referindo à nossa entrada nas mansões celestiais, como uma aplicação para a nossa vida como igreja, e a nossa saída desta fase terrena. Então nós estamos seguros de que no Senhor estamos salvos. Ele guardará a nossa saída desta fase terrena que nos encontramos e guardará a nossa entrada nas mansões celestiais. Este é o Deus que nós servimos e este é o Deus que nós adoramos. Adoramos por quem Ele é, adoramos pelas bênçãos derramadas em nossas vidas e em nossas famílias. Vamos então louvar ao Senhor com o cântico também do novo cântico do nosso inário, número 177, que tem por título Firme nas Promessas. Vamos louvar ao Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre a sua cruz, cada dia mais carrego em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus.
Bom, nosso momento de confissão, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 7. Nós vamos meditar já no final do capítulo 7 e no início do capítulo 8. Romanos, capítulo 7, você pode abrir lá no versículo 24, e aí nós vamos iniciar a leitura do capítulo 8 e vamos até o versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus, relato de Paulo, o apóstolo: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Versículo de número 1 do capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O contexto, ainda do capítulo 7, o apóstolo Paulo está fazendo aqui algumas afirmações importantíssimas para a nossa compreensão, para este desafio que vivemos nesta dicotomia, entre o bem e o mal. O apóstolo Paulo, no versículo anterior ao 24, ele vai fazer uma afirmação que o bem que ele deseja fazer e que ele sabe que precisa ser feito, ele não consegue realizar por conta de que a carne está enferma pelo pecado. Ou seja, por isso que ele vai então, no final, no versículo 24, fazer esta declaração: miserável homem que eu sou. Então esta consciência de que em nós não habita bem algum, está relatada aqui pelo apóstolo Paulo, porque a carne ela está enferma pelo pecado. Por isso que agora ele vai entrar no capítulo 8, exaltando ao Senhor, porque o Senhor pôde nos conceder esta libertação desta prisão que o pecado impôs à carne. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu dou graças a Deus, ao Senhor Jesus, o seu Filho, porque agora nós podemos viver para a glória dele. Porque agora nós não temos mais agora a prisão que o pecado nos proporciona, porque agora temos o Espírito e agora podemos viver segundo o Espírito. Podemos então inclinar a nossa vontade para as coisas espirituais. Versículo 6 para concluir este momento: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Todo pecado em Deus existe um perdão. Toda prisão em Deus existe uma liberdade. O Espírito Santo nos concede o privilégio de vivermos de forma livre para a glória dele. Então vamos ter um momento de confissão e em seguida você pode, no seu lar, fazer uma oração de confissão, pedindo ao Senhor o perdão de todos os pecados, pedindo ao Senhor apenas que Ele te conceda o privilégio de viver livre para a glória dele, de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que nos impede de viver para a glória dele. Vamos ter então um momento de oração silenciosa e em seguida faremos a oração de confissão de pecados. Senhor Jesus, queremos
colocar as nossas vidas diante de Ti e pedir o perdão de nossos pecados, Pai. Pedir o perdão dos nossos pecados com esta mesma consciência do apóstolo Paulo. Nós não desejamos o pecado, nós não planejamos o pecado, mas ainda assim pecamos. Te pedimos, Pai, o perdão destes pecados e nos conceda o privilégio de realizar o bem que tanto sonhamos, o bem que tanto desejamos e que planejamos. Nos conceda o privilégio, Senhor, pois em nós de fato não habita bem algum. Sabemos que o único bem que habita em nós hoje, Pai, é o Teu Espírito que nos convence de todo pecado e queremos silenciar diante dele, queremos apenas reconhecer a nossa fragilidade humana, confessar os nossos pecados e pedir o perdão de todos os nossos pecados. Pecados estes, Pai, por pensamento muitas das vezes, pecado este por ação e até por omissão. Em nome de Cristo Jesus, perdoa os nossos pecados como igreja. Senhor, eu te peço que o Senhor possa nos dar o entendimento daquilo que temos sido falhos como igreja, porque existem os nossos pecados individuais, mas também existe o nosso pecado como igreja, Pai, daquilo que sabemos que precisamos fazer e negligenciamos. Então perdoa-nos, Pai, aquilo também que por falta de entendimento, Pai, nós sabemos que erramos por não conhecer as Escrituras e nem o seu poder. Então que o Senhor desperte os nossos corações como igreja a conhecer o Senhor que está revelado nas Escrituras, que é poderoso, que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos desperte como igreja, a fim de vivermos vidas santas para o louvor da Sua glória. Em nome de Jesus, livra-nos da vaidade, livra-nos da cobiça, livra-nos do pecado. Com a certeza de que o Senhor é poderoso para nos perdoar, nós pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém? Bom, nós vamos dar continuidade louvando ao Senhor com um cântico que tem por título Esta Paz que eu sinto em minha alma. E eu gostaria que durante este louvor você pudesse, caso ainda não tenha separado a sua oferta, você pudesse separar. Bom, como a nossa congregação não dispõe de uma conta bancária, você não tem como fazer isso agora pelo aplicativo. Mas você pode, no seu coração, aquilo que o Senhor te tocar a fazer e dentro das suas possibilidades, das suas condições, separar este valor. Separe este valor, comunique a liderança da igreja. Você pode comunicar aos diáconos, você pode comunicar à irmã Marlúcia, que é a nossa tesoureira, a mesa como um todo. Você pode fazer contato comigo e informar que você reservou uma oferta. Esta oferta, ela está sendo destinada quase que 100% aos gastos ainda com a reforma. Nós temos agora para terça-feira um valor de R$ 960, que é a quinta parcela de 6 parcelas, faltando então apenas uma assim que quitarmos a deste mês. Então, esta oferta estará sendo destinada para esta necessidade. E aí nós temos ainda outras mais 3 parcelas de 450, que é referente aos serviços das calhas. Então, nós temos ainda outras necessidades que, para a glória de Deus, estas necessidades têm sido supridas. Nós louvamos ao Senhor. Para você poder ter uma ideia, no mês passado nós tínhamos como necessidade um valor de R$ 4.700. E no final do mês, antes do mês de fevereiro terminar, pudemos concluir quase que 95% deste valor. Então isto é um milagre e eu sei que isso também é resultado de uma consciência que o Senhor tem te dado. A importância de você devolver os seus dízimos. Isso não é uma obrigação, não é algo que deve ser encarado por nós como penoso, mas como uma oportunidade, como um privilégio de podermos adorar ao Senhor com os nossos recursos.
Então tenha no seu coração a disposição, mesmo que assim a lei nos manda, mas como uma gratidão ao Senhor. O salmista, no livro de Salmos 116, no versículo 12, ele vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Não há nada que a gente possa fazer, não há nada que a gente possa doar, não há nada que a gente possa entregar para pagar aquilo que o Senhor tem feito. Não há nada. Mas é uma forma de gratidão, uma forma de oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, uma maneira, de poder ofertar como gratidão ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito, mesmo nós sabendo que nunca nós venceremos ao Senhor em dar. Mas você vai ter então a oportunidade neste próximo cântico de fazer isso, e faça com muita alegria, mesmo que talvez você não tenha este valor em mãos, mas você pode separar um valor e assim poder comunicar à liderança que durante a semana nós faremos então uso destes recursos para poder suprir as necessidades. Então vamos louvar ao Senhor com o cântico Esta Paz que eu sinto em minha alma. Sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Este gozo sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou.
circunstância. Olha o seu amor, Seu grande amor. não me guie por vistas. Alegre estou, não olho circunstância. Olha o seu amor, Seu grande amor. não me guie por vistas. Alegre estou. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, tem por título: Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então aqui o Senhor falando ao seu profeta para que o profeta clamasse ao Senhor, e o profeta Jeremias é conhecido, como um homem dedicado à oração, conhecido como profeta chorão. Diante das revelações que ele recebia, aquilo quebrantava ele, e ele se prostrava diante do Senhor, clamava ao Senhor, pelo povo de Israel, por aquilo que o povo estava vivendo, para que o Senhor pudesse trazer despertamento, ao seu povo, e ele é conhecido também como profeta chorão. E nós vamos ter um momento de clamor, sabendo que nós clamamos a um Deus vivo. Sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então nós temos esta certeza no coração de que nós servimos a um Deus vivo, que clamamos a um Deus que está com as mãos estendidas para que possa abençoar. Sabemos que os ouvidos dele estão abertos para que possa ouvir o nosso clamor. Então gostaria que você colocasse diante do Senhor neste momento de muitas enfermidades entre o nosso povo. Deus tem dado resposta, tem sido fiel, trazendo cura. Sou prova e testemunho vivo de que o Senhor tem sido fiel nas questões envolvendo doenças, que tem curado. Tem outras situações, tem aquela situação que talvez só você saiba, mas nós vamos colocar diante do Senhor, tendo a certeza de que Ele trará resposta. Então vamos ter um momento de clamor. Senhor, quantas situações difíceis o seu povo, a cidade de Abadia de Goiás, o nosso estado, o nosso país, o mundo, quantas situações nós estamos vivendo. Mas sabemos, Pai, que nenhuma dessas situações passam desapercebidas aos teus olhos. Sabemos que o Senhor é aquele que sonda os nossos corações e que conhece a nossa vida como a palma das tuas mãos. Não há nada, Senhor, que esconder de ti, pois não temos condições alguma de esconder nada do Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas individualidades. O Senhor sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos desafios. O Senhor conhece as nossas angústias, os nossos temores, e queremos colocá-las diante do Senhor. Pedir pela sua graça, pedir pela sua misericórdia, que o Senhor possa intervir, Senhor. Intervir nas situações de doença que o nosso povo tem enfrentado. Tenha misericórdia, traga da tua cura, Pai. Traga do seu refrigério, traga da sua paz, traga do seu alívio. Derrame, Pai, do seu bálsamo, do bálsamo de Gileade, como diz a sua palavra. Que o Senhor possa, Pai querido, fazer brotar a cura, Pai, em nome de Cristo Jesus. Colocamos, Pai, as nossas famílias diante do Senhor. Esteja suprindo todas as necessidades. Pai, se for na área financeira, abrindo portas, se for na área de saúde, trazendo, Pai, saúde redobrada, Pai, sobre o seu povo, em nome de Cristo Jesus, Pai. Seja qual for, Pai, os problemas e os desafios que cada um esteja vivendo, que o Senhor possa se apresentar como um Deus presente, que o Senhor possa se colocar como resposta, que o Senhor possa se manifestar como socorro bem presente na angústia, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Assim nós oramos, te agradecemos, pois sabemos que o Senhor é poderoso para responder, Pai querido, tudo aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor, e como diz a sua palavra, infinitamente mais. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém
Amém e amém. Amados, algumas informações antes de iniciarmos, a pregação da Palavra de Deus, que você pode ir abrindo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 33. Nós estamos com as nossas atividades até o dia 21/3 suspensas, até segunda ordem do governo. Campinas, já em reunião do conselho, colocou esta data prévia, que o Senhor possa nos abençoar, para que tão logo possamos estar, novamente juntos, reunidos aqui no templo, para louvarmos o nome dEle. Você é incentivado e deve incentivar toda a sua família a realizar os cultos, os cultos diários, pelo menos os cultos semanais, na sua própria casa, reunindo a sua família, para assim poder fazer o conhecido como culto doméstico. Tenha um tempo de qualidade com a sua família diante do Senhor, leia um texto bíblico, tire um tempo de oração. Isso é uma maneira prática de manter a nossa fé avivada. Não permita que o distanciamento traga também conformismos, Não permita que o distanciamento te separe, te distancie das Escrituras. Não permita isso. Por mais que estejamos impedidos de estarmos no templo, não permita que o distanciamento, que o isolamento te distancie da Palavra de Deus. Tenha a Palavra de Deus sempre como fonte de meditação. Tenha a oração como fonte também de fortalecimento espiritual. Faça as suas orações, tenha um tempo de qualidade, ore e medite na Palavra de Deus. Tenha esse tempo diante do Senhor, e para isso você pode reunir toda a sua família e ter este tempo. Talvez o isolamento de tantas coisas, do trabalho, do comércio, do próprio templo, talvez este isolamento seja um convite para Deus se relacionar de forma mais individual conosco. Talvez seja uma oportunidade, e nós já estamos indo aí para mais de um ano, na verdade, já passou de um ano neste contexto, e ainda muitos não se despertaram para isso. Então tenha este tempo. Bom, mês que vem seria hoje, dia 7, a reunião de novos servos do Senhor para compor vaga de presbítero e de diácono. Seria hoje a eleição e foi transferida para o primeiro domingo do mês que vem. Caso o governo autorize o retorno aos templos, nós então estaremos nos dirigindo para Campinas no início do mês que vem, do mês de abril, para então participarmos da eleição. Esteja orando por este tempo, para que Deus possa tocar no coração daqueles que desejam servir a sua obra, a sua casa, a sua igreja, e também capacitando eles. Amém? Então são essas informações. Qualquer necessidade, por favor, nos comunique no WhatsApp, compartilhe no grupo da igreja. Vamos manter este elo de oração que temos feito já há alguns meses, através do grupo de WhatsApp. Deus tem respondido as orações que temos feito, e glória a Deus por isso. Bom, Lucas, capítulo de número 33, versículo de número 33, capítulo 22, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, aqui no texto de Lucas está registrado como caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele,
chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça recebemos o que mereciam os nossos feitos, mas este homem mal algum fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Disse este malfeitor a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas, e em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Vamos orar mais uma vez, pedir a graça do Senhor que ilumine os nossos corações, que abra as nossas mentes para poder então compartilhar a palavra de Deus. Pai, estamos aqui expostos diante das suas palavras. Em nome de Cristo Jesus, revela-nos aquilo que está aqui, Pai, já escrito. Que esta palavra possa queimar e arder em nossos corações. Que esta palavra possa transformar as nossas mentes e a nossa consciência, nos dando o entendimento da sua morte, da sua ressurreição. Em nome de Cristo Jesus, que a sua palavra possa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, sem sombra de dúvida, esta narrativa é uma narrativa talvez a mais importante da história da humanidade. A morte de Cristo Jesus, descrita pelos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João, narrada por eles, é sem sombra de dúvida um episódio mais triste da história da humanidade. Nós aqui estamos diante de um cenário. Estamos aqui vendo Jesus sendo crucificado. Nós temos aqui a multidão com aqueles que entregaram Jesus a fim de ser condenado, os religiosos. Nós temos aqui a mãe de Jesus, nós temos aqui também os discípulos que, por medo de serem presos e talvez também serem sentenciados à morte, estavam de longe assistindo à crucificação. Nós temos aqui também o próprio Jesus pendurado no madeiro ao lado de dois homens, dois malfeitores na verdade, um que zombava e o outro que, reconhecendo o senhorio de Cristo, pôde também encontrar-se no paraíso com o Senhor naquele mesmo dia. Nós estamos então aqui diante de uma cena, de um episódio que nos trouxe implicações não apenas à vida dos eleitos, mas como também de toda a humanidade. Mas antes vamos perceber dois detalhes importantes aqui do texto narrado por Lucas a respeito dos príncipes de Israel, dos religiosos e também dos soldados que estavam ali escarnecendo, que estavam ali lançando sorte sobre a túnica de Jesus e que estavam ali também esbofeteando, cuspindo, como em outras narrativas vai poder relatar. Veja só o que diz o versículo de número 35. O povo estava olhando
O povo aqui é a multidão, e esta multidão é a mesma multidão que quando Pilatos perguntara a respeito: que queres que eu vos faça com este homem? Crucifique-o, crucifique-o. Esta mesma multidão era o povo que estava aqui também assistindo à crucificação de Jesus. E a mesma multidão, o mesmo povo que pediu que libertasse Barrabás, porque era de costume, na ocasião da festa da Páscoa, um poder ser colocado para a liberdade, enquanto que aquele pudesse então ser recebido como novo prisioneiro. Então era uma troca. Então, sem sombra de dúvida, Barrabás era um homem que era impiedoso, pecador, malfeitor, era um homem que motivava várias rebeliões contra o Império Romano, e por isso estava preso, e este foi colocado em liberdade no lugar de Jesus, e Jesus foi colocado preso no lugar deste homem chamado Barrabás. Então esta mesma multidão está aqui olhando, assistindo à crucificação. E também na parte B do versículo vai dizer que os príncipes zombavam dele. E olha só o que estes príncipes, que são aqui considerados religiosos, em outros textos nós vamos ver que os escribas, os fariseus, todos estavam ali aplaudindo, assistindo a este momento mais importante da história da humanidade, sem contudo entenderem a implicação de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eles diziam: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Agora olha só, esta expressão que inclusive é a mesma dos soldados no versículo 37, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Esta mesma expressão, se tu és o Cristo, foi a expressão usada por Satanás lá no capítulo ainda 4 de Mateus, quando Jesus estava na sua peregrinação, enviado pelo próprio Espírito ao deserto a fim de jejuar. Satanás se aproxima de Jesus e fala: olha, se tu és de fato o Cristo, se tu és o Filho de Deus, usa esta mesma expressão a fim de afrontar o nosso Senhor. Esta mesma expressão, agora não mais em tom de ironia, de pergunta, de dúvida, foi também quando o Senhor repreendeu os demônios que operavam na vida do gadareno. Quando os demônios bradam dizendo: que temos nós contigo, Jesus, ó Filho de Deus? Ainda não é chegada a sua hora. E ali os demônios então, inclusive, antes mesmo que Jesus se apresentasse como Filho de Deus, os próprios demônios já o apresentaram ou anunciaram esta afirmativa de que ele de fato era Jesus, o Filho de Deus. E é interessante que o Senhor Jesus, na sua caminhada, ele já havia informado aos seus discípulos em diversas passagens dos evangelhos que aquele momento era o momento pelo qual ele havia vindo, e ele estava disposto a oferecer a vida em resgate daqueles que ele havia já escolhido. O Senhor estava decidido, era a sua missão, ele não estava com crise de identidade, ele não tinha dúvidas deste momento, tampouco medo deste momento. Ele já havia informado aos seus discípulos, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 16, quando ele começa a dar várias informações a respeito de que esta hora iria chegar. E olha só no versículo 1: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Versículo 4: mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha anunciado. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vou. Então o Senhor Jesus já havia informado aos seus discípulos de antemão que isto iria acontecer. Inclusive o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, quando o Senhor Jesus começou a anunciar de antemão a sua morte, falou: mestre,
Jamais permitirei isso acontecer. Pelo Senhor eu darei a minha própria vida. Pelo Senhor eu me coloco, no seu lugar, para morrer no seu lugar. E aí o Senhor Jesus repreende a Pedro e fala, afirma e reafirma o seu propósito, que ele, como uma ovelha muda, estava sendo entregue, não porque as pessoas estavam forçando ou porque os religiosos queriam isso, mas voluntariamente ele estava oferecendo a sua própria vida. E aqui a multidão, cega pelo propósito, e os apóstolos ainda também obscurecidos, porque eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Após eles receberem o Espírito Santo é que eles compreendem na totalidade as Escrituras, o propósito e a missão de Jesus, mas eles estavam ainda como que espectadores, aguardando o desdobramento de tudo aquilo que estava acontecendo. O fato é que, mesmo aqui, os religiosos, os príncipes, mesmo aqui os soldados, que foram aqueles que levaram Jesus até o Gólgota e que o colocaram sobre os pregos do madeiro, e também a mãe de Jesus, quando Jesus olha para ela, mulher, eis aí o seu filho, o discípulo também que se encontrava ali, o discípulo amado que estava ali ao lado de Maria. Então o povo, a multidão, todos aqueles que estavam diante da cruz, estavam diante do grande, do maior, do único acontecimento da história, que pôde pôr fim a um, e não só a morte, mas também a vida, porque a morte, ela foi tragada na cruz do Calvário, ela foi vencida. Todas as Escrituras, os profetas e a lei se cumprem neste momento, quando Jesus se entrega. Então nós estamos diante do acontecimento mais importante da história da humanidade, porque aqui estava acontecendo o fim daquilo que Adão e Eva lá no jardim deram início. Estava colocando agora um ponto final, não mais remendos, sobre quando Jesus vai falar a respeito de remendos novos sobre odres velhos, mas sim, ele estava colocando fim de uma vez por todas aquilo que estava então afligindo a humanidade, que era o próprio pecado, e que a partir daí então vinha a morte. Romanos, no capítulo 3, versículo 26, vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, diante de tantas implicações que a morte de Jesus estava trazendo sobre a história dos seus eleitos e da humanidade, eu quero falar apenas a que está registrada em Romanos, no capítulo 5, que nós vamos meditar, e vou pontuar apenas este texto para a nossa conclusão, porque na verdade, a partir deste texto nós já temos várias implicações, vários pontos que são definidos aqui a respeito daquilo que Jesus bradou na cruz do Calvário quando disse: está consumado, está concluído. A palavra no grego quer dizer, significa tetelestai, quer dizer está consumado, mas as suas implicações ia muito mais além do que simplesmente o último suspiro de Jesus. Mas ali ele estava trazendo todos aqueles que estavam presos pelo pecado, todos aqueles que se encontravam no cativeiro por causa do pecado, estavam agora sendo postos em liberdade, estavam sendo livres de toda a sentença, de toda a dívida que estava sobre eles. A dívida estava sendo paga. Então, Romanos capítulo 5 diz assim: Romanos capítulo 5, nós vamos ler o versículo de número 1 e de número 2, e depois vamos lá para o versículo 8. Sendo, pois, justificados pela graça, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a morte de Jesus, ela estava reconciliando o mundo para Deus, estava devolvendo a sua
criatura novamente ao Senhor. A reconciliação estava sendo aqui realizada, muito mais que apenas devolvendo agora, a morte trouxe-nos o perdão dos pecados, mas a sua ressurreição trouxe-nos também a vida e a vida eterna. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A morte de Cristo Jesus trouxe o perdão dos nossos pecados, e a prova de sua ressurreição foi que o seu sacrifício foi aceito, porque jamais uma oferta que não fosse imaculada, que não fosse pura, que não fosse santa, pudesse ser por Deus aceita. Então a prova se dá justamente de que a oferta foi aceita na sua ressurreição, e na sua ressurreição nos dá agora a garantia da vida eterna junto com Ele. Então nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a reconciliação para com Deus, e nós temos também agora a garantia de vivermos eternamente com Ele. Agora, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Viver a vida em paz uns com os outros já é uma grande bênção. Viver a vida desfrutando de paz dentro do lar já é uma grande bênção. Agora, a certeza de que a bênção maior temos é quando vivemos a vida em paz com Deus, porque quando desfrutamos de paz com Deus, podemos desfrutar de uma paz plena entre os irmãos. É impossível vivermos uma paz soberana, uma paz plena, uma paz abundante, se nossas vidas não estiverem em paz com Deus. Então nós podemos dizer que é uma falsa paz, é uma sensação de paz, quando a pessoa vive bem, porém desconectada da graça de Deus. É uma falsa paz, ela vive em paz, porém é uma paz humana, é uma paz que não excede o entendimento, que é aquela paz que Cristo nos concede, que Paulo vai explicar. Viver a vida então em paz com Deus, ela desdobra uma paz, em todas as áreas, em todos os meios, em todas as formas, em todos os relacionamentos que nós desfrutamos. Não existe paz melhor que essa, estar com Deus, vivendo em paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma dádiva conquistada na cruz do Calvário. E agora nós temos também acesso, entrada pela fé a esta graça. Hebreus vai falar também sobre o livre acesso que nós temos ao trono da graça. Então, quantos desdobramentos, importantíssimos à vida cristã, que nós obtemos através da morte de Cristo Jesus ali no Calvário. Um outro dado importante, uma outra informação, lá de Lucas, onde nós lemos, é que quando ele bradou, está consumado, a multidão estava fazendo festa. A multidão estava em festa, porque eles estavam aplaudindo, o Senhor Jesus sendo entregue à morte. Os discípulos estavam aflitos, mas aqui no capítulo 16, onde nós lemos do Evangelho de João, o Senhor Jesus fala que expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. O mundo estava em alegria plena, os discípulos estavam em profunda tristeza, e aqui no capítulo 16 o Senhor Jesus na narrativa vai dizer que mesmo que o mundo esteja hoje em alegria e vocês em tristeza, mas vocês se alegrarão, porque eu vou voltar, e a alegria de vocês será abundante, a alegria de vocês será completa. Vocês agora viverão realizados, plenos, viverão com a minha presença. Na narrativa aqui do capítulo 16, ele vai trazer este relato importantíssimo. Então, amados, para concluir, a vitória que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter vida abundante, vida plena, vida livre do pecado. Nós não apenas vida livre do pecado, mas também podemos ter acesso à graça de Deus, acesso ao trono de Deus.
você poder desfrutar de um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Várias implicações que foram conquistadas ali na cruz do Calvário, com a morte e depois também com a ressurreição. Quando Maria Madalena vai ao sepulcro de Jesus onde o colocaram e não o viu, porque busca tu entre os mortos aquele que ressuscitou, e o anjo dá a notícia a ela, ele não está mais aqui porque ele ressuscitou, e ela retorna regozijando ao mesmo tempo de pavor, mas de alegria, e anuncia aos apóstolos, aos discípulos, e eles correm ao sepulcro, vão ao sepulcro, e ali eles não veem o corpo de Jesus, porque ele já havia ressuscitado, e ele estava agora vivo, se apresentando. Lucas vai falar que há uma multidão de pessoas, aproximadamente 500 pessoas o viram após a sua ressurreição, como os discípulos no caminho de Emaús. Mas como você, sendo judeu, você não tomou conhecimento do que aconteceu, do episódio que ocorreu? Como você não ouviu falar deste acontecimento? E aí, aqueles discípulos, que são chamados de discípulos de Emaús, eles estavam a caminho de Emaús, eles, depois que recebem o entendimento que o próprio que estava naquela cruz, agora estava diante deles ressuscitado, ressurreto, ele falava e os nossos corações ardiam, os nossos corações queimavam. Então, nós agora não estamos mais diante de um Jesus pendurado numa cruz, sendo humilhado, mas agora nós estamos alegres e regozijando, pois nós estamos diante de um Senhor que está vivo e que está presente no nosso meio, que se manifesta no nosso meio, na nossa vida e através da nossa vida, e que disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então que Jesus possa se fazer presente nesta Páscoa, que Jesus possa ser, na verdade, a verdadeira Páscoa, o seu verdadeiro significado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já cumpriu o seu propósito, cumpriu a sua missão, pagou um alto preço, e agora nós podemos desfrutar como que escravos dele, não mais escravos do pecado, mas escravos dele para a glória dele, honrando e servindo a ele. Vamos orar e que o Senhor possa abençoar, que esta palavra ela possa encontrar em nossos corações espaço, e que a vida que o Senhor Jesus, ao morrer naquela cruz, conquistou para nós, que a gente viva esta vida na sua plenitude, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela sua palavra, Pai, porque por mais que este episódio foi o episódio talvez mais triste da história da humanidade, mas também foi o evento que nos trouxe, Pai, a maior alegria indizível, plena, verdadeira, e hoje nós podemos desfrutar desta vida que nos foi conquistada ali na cruz do Calvário. Podemos viver nossas vidas para a sua glória, podemos viver as nossas vidas para a santidade, podemos também honrar ao Senhor, vivendo assim. Então nós queremos te agradecer por aquele preço que foi pago na cruz do Calvário, te louvar porque hoje como igreja estamos, Pai, livres diante do Senhor para viver a vida em todas as áreas e glorificar o seu nome, Pai. Então, em nome de Jesus, que aqui como igreja possamos também representar, Pai, na plenitude, Pai, aquilo que foi então conquistado e que nos foi dado em Cristo Jesus, ali quando foi o Senhor entregue. Em nome de Jesus, abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja, que cada um possa viver vida santa e irrepreensível, Pai, para o louvor e adoração do teu nome, Pai, que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Amém, amém e amém. Família IPA, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe este tempo, esta oportunidade que tivemos. Vamos permanecermos, mesmo que isolados, mas juntos diante do Senhor, unidos, orando uns pelos outros, levando a carga uns dos outros, servindo uns aos outros. Assim estaremos honrando ao Senhor. Fica com Deus, que Deus abençoe a sua semana, te conceda paz, te conceda livramento, que Ele guarde você e toda a sua casa no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.